Cruzeiro deixa escapar vitória no fim e empata com Goiás em jogo eletrizante pela Copa do Brasil. Em uma partida cheia de emoção no Serra Dourada, o time celeste ficou no 2-2 após levar gol do empate aos 50 minutos do segundo tempo. O Goiás começou melhor e abriu o placar com o Nicolas, aproveitando o rebote dentro da área. Mas o Cruzeiro reagiu rápido. Arroio empatou poucos minutos depois, mostrando o poder de resposta da equipe mineira. Na segunda etapa, o Cruzeiro cresceu no jogo. Com mudanças ofensivas, passou a dominar as ações e virou com Jonathan Jesus, que fez bela jogada individual antes de marcar. Tudo parecia encaminhado até os acréscimos. A equipe celeste controlava a posse de bola, criava chances e dava sinais de que sairia com a vitória importante fora de casa, mostrando evolução no desempenho ofensivo. Aos 50 minutos, Elis Garcia acertou um chute preciso e decretou o empate, frustrando os planos da Raposa. O gol no fim incendiou a torcida no Serra Dourada e mudou completamente o clima da partida, que parecia definida até os instantes finais. Com o resultado, a decisão fica totalmente aberta. Quem vencer no Mineirão no dia 12 de maio avança. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. E aí, foi falha do Cruzeiro ou mérito do Goiás até o fim? Comenta aqui e segue para mais vídeos. Em plena Fonte Nova, o Remo surpreendeu o Bahia, venceu por 3-1 e abriu vantagem gigante na Copa do Brasil. O time baiano começou pressionando, criou boas chances e parou em Marcelo Rangel, além de uma bola na trave com o Acevedo. Mas no futebol, o que vale é a eficiência. E na primeira chegada perigosa, Tchamba subiu mais alto e abriu o placar para os paraenses. A resposta veio rápida. Após escanteio, Willian José deixou tudo igual, levando o jogo empatado para o intervalo. Na volta do segundo tempo, o Bahia tentou impor o ritmo, buscou a virada, mas quem foi letal novamente foi o Remo. Aos 29 minutos, Iago Pikachu sofreu pênalti e ele mesmo cobrou com categoria para colocar os visitantes na frente. E no apagar das luzes, Aleph Manga aproveitou os espaços e fechou o placar em 3-1, calando a Fonte Nova. Agora, o Remo pode até perder por um gol no jogo de volta, que garante a classificação, enquanto o Bahia precisa de uma vitória por 2 gols para levar aos pênaltis ou 3 para avançar direto. E tem mais. Esse não foi um caso isolado, já que recentemente o Remo goleou o Bahia por 4-1 pelo Brasileirão. Será que vem mais uma surpresa por aí ou o Bahia consegue reagir? Comenta aqui e a sua opinião e segue para mais vídeos. A noite era de expectativa, o palco era Vila Belmiro, mas o grito de gol ficou entalado. O Santos decepcionou mais uma vez e ficou no 0-0 com o Coritiba na estreia da Copa do Brasil. Mesmo com o Neymar em campo, o Peixe pressionou, criou boas chances, mas voltou a pecar nas finalizações. A melhor oportunidade veio em uma cobrança de falta do camisa 10, que bateu com categoria, mas a bola explodiu na trave. O Coritiba também não ficou atrás. A equipe visitante levou o perigo e quase abriu o placar com Breno Lopes, que acertou o travessão em uma grande oportunidade. No primeiro tempo, os dois times até construíram jogadas, mas faltou eficiência na hora de concluir. Neymar ainda parou em boa defesa do goleiro Pedro Rangel, enquanto o Coritiba quase surpreendeu em uma tentativa de gol olímpico. Na segunda etapa, o ritmo continuou bastante equilibrado, com chances para os dois lados, mas ninguém conseguiu balançar as redes. E no apito final, vieram as vaias. A torcida do Santos demonstrou insatisfação após o terceiro jogo seguido sem vitória na Vila Belmiro. Agora, a decisão fica para o jogo de volta no Couto Pereira. E se o empate persistir, a vaga será decidida nos pênaltis. E aí, o Santos está devendo ou dá para confiar? Comenta aqui a sua opinião e segue para mais vídeos. O Internacional respirou aliviado na Copa do Brasil. Em uma virada importante, o Colorado venceu o Atlético por 2-1 e agora está a um empate da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo jogando fora de casa, o Inter começou pressionando e quase abriu o placar com Bernabé, que acertou o travessão. Mas quem saiu na frente foi o time mineiro. Aos 15 minutos, Cauã Rodrigues aproveitou falha da defesa, driblou o goleiro e fez 1-0. A resposta colorado veio ainda no primeiro tempo. Aos 31, Bruno Henrique tabelou com Alejandro e soltou uma bomba de fora da área para empatar a partida. Na segunda etapa, o domínio continuou e a virada era questão de tempo. Aos 18 minutos, Bernabé apareceu bem no ataque, tabelou com Alan Patrick e bateu no cantinho para garantir a vitória. O resultado diminui a pressão sobre o técnico Paulo Pesolano, que vinha sendo cobrado após derrota para o Mirassol. Agora, o Internacional joga por um empate no Beira-Rio
enquanto o Atlético precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar direto. E aí, o Inter confirma a classificação ou o Atlético ainda pode surpreender? Comenta aqui a sua opinião, curte o vídeo e segue para mais vídeos. O Flamengo largou na frente e está muito próximo da classificação na Copa do Brasil. No Maracanã, com mais de 44 mil torcedores empurrando o time, o Flamengo venceu a Vitória por 2-1 e abriu vantagem importante na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O jogo começou lá e cá, e o Mengão foi quem saiu na frente. Aos 9 minutos, Everton Araújo arriscou de fora da área, contou com uma falha do goleiro Lucas Arcanjo e abriu o placar. Mas a resposta do Vitória veio rápido. Apenas 2 minutos depois, Eric aproveitou o vacilo da defesa e soltou um chutaço para empatar. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo pressionou, Léo Ortiz chegou a acertar a trave e Everton Cebolinha obrigou o goleiro a fazer uma defesa espetacular. Na volta do intervalo, o rubro-negro foi decisivo. Bruno Henrique cruzou na medida e Pedro de cabeça colocou o Flamengo novamente na frente. O time carioca ainda teve chances de ampliar, com Arrascaeta acertando o travessão, enquanto o Vitória chegou a marcar com Luan Cândido, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o resultado, o Flamengo joga por um empate no jogo de volta, enquanto o Vitória precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. E aí, será que o Flamengo confirma a vaga ou o Vitória ainda pode surpreender? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Bragantino e Mirassol deixam tudo em aberto na Copa do Brasil. Em um confronto de poucas emoções, as equipes ficaram no empate por 1-1 pelo jogo de ida da quinta fase da competição. O Massa Bruta começou melhor e foi eficiente logo no início. Aos 6 minutos, após erro no meio de campo do Mirassol, Lucas Barbosa avançou livre e bateu na saída de Alex Muralha para abrir o placar. Mesmo atrás, o Mirassol não se abateu. Apostando em bolas paradas e jogadas aéreas, o time conseguiu equilibrar a partida. E nos acréscimos do primeiro tempo, veio o empate. Após cobrança de escanteio, Neto Moura subiu mais alto, a bola desviou na defesa e morreu no fundo da rede, deixando tudo igual. Na segunda etapa, o Bragantino dominou as ações, pressionou, criou oportunidades e parou em grandes defesas de Muralha. A melhor chance veio com Pita, que acertou a trave em uma tentativa por cobertura. Nos minutos finais, o Massa Bruta ainda tentou pressionar, mas não conseguiu furar o bloqueio do Mirassol. Fim de jogo, 1-1. A decisão fica para o jogo de volta no dia 13 de maio no Maião. E aí, quem leva melhor na volta? Comenta aqui a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil. Fortaleza vira sobre o CRB no Castelão e larga na frente por vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogando diante da sua torcida, o Fortaleza mostrou força e buscou uma virada importante contra o CRB, vencendo por 2-1 no Castelão. O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras até os 32 minutos, quando Mikael abriu o placar para o CRB. Após cruzamento rasteiro, o atacante aproveitou o rebote e colocou os visitantes na frente. O Fortaleza reagiu ainda antes do intervalo. Aos 44 minutos, Mailton cobrou falta com categoria e deixou tudo igual, incendiando a partida. Na volta para o segundo tempo, o CRB começou melhor e chegou a acertar o travessão com Dadá Belmonte. Mas quem foi eficiente foi o Leão. Aos 10 minutos, após falha da defesa, Miritelo pegou de primeira e marcou um golaço, decretando a vitória do Fortaleza. Depois disso, o Leão cresceu no jogo, criou boas oportunidades e quase ampliou com Pochettino e Luiz Fernando. O CRB ainda tentou reagir na reta final, mas parou nas defesas de Vinícius Silvestre e não conseguiu evitar a derrota. Com o resultado, o Fortaleza joga pelo empate no duelo de volta, marcado para o dia 14. E aí, será que o Leão confirma a classificação ou o CRB consegue reverter? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo e segue o perfil.